Irmãos, vamos abrir em Apocalipse capítulo 20, que é o texto referência, não é, sobre esse assunto do milênio. Apocalipse capítulo 20. Então, nós cremos no amilenismo. O amilenismo, ele ensina que o milênio de Apocalipse capítulo 20 é toda a era do Novo Testamento, desde a primeira vinda de Cristo até o fim do mundo, não é? Até a segunda volta dele. Então, quando é que o milênio começou? Porque em Apocalipse capítulo 20, o que é que diz aí? Agora era bom pegar aqui os que forem ler, para sair aqui também no Apocalipse capítulo 20, até falar do milênio. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo. Pode ir. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Continua. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Pronto, até aí está bom. Então observe que repete várias vezes 1000 anos aqui, não é? Quais são as vezes que se fala nos 1000 anos? No caso, a prisão da serpente, não é? Na prisão por 1000 anos. Aí fala também que os que viveram com Cristo reinarão com ele também 1000 anos. Depois diz que quando terminar esses 1000 anos, Satanás, antes que os mortos revivam, o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Então, ele está dizendo que esses 1000 anos também terá um período onde muitos mortos não vão reviver, mas até se completar os 1000 anos. Se completando os 1000 anos, aí esses mortos vão reviver. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí fala que estes da primeira ressurreição reinarão com Cristo os 1000 anos. Aí depois fala novamente 1000 anos, quando diz Satanás será solto da sua prisão, quando esses 1000 anos se completarem. E aí, quando ele sair, ele vai reunir as nações para a peleja contra os santos. Certo.
E aí, o que são esses 1000 anos? Quando é que ele inicia? Quando é que ele termina? Vamos analisar um pouco essa questão, né, para acabar com muita confusão que se tem por aí. Veja, este ensino é baseado primeiro no fato de que os números na Escritura, incluindo 1000, são frequentemente simbólicos, ao invés de literais, certo? Tem, por exemplo, Salmo 50, versículo 10, que fala de milhares de animais nas muitas montanhas que pertencem ao Senhor. É lógico que é uma forma figurada de falar, porque não são milhares de animais que pertencem ao Senhor, mas todos. Também em Salmos 90, o versículo 4, você vê: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então você observa que a forma muitas vezes de Deus falar 1000 anos não precisa ser necessariamente literal. Por exemplo, Pedro também na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, ele diz: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando a gente ouvir a questão do milênio, não tenhamos como uma coisa que é literal. Começou no dia tal e 1000 anos depois, fechadinho, vai começar, vai terminar. Não, é algo simbólico que representa desde o início da vinda de Cristo até o final, quando ele voltará a segunda vez. Ele não está completamente preso, agora se referindo a Satanás. Não é porque você pode dizer: se Satanás já está preso, se o 1000 anos começou já, quando Cristo veio e Satanás está preso, quem é que está atuando nos homens hoje? Mas o que é que a Bíblia quer dizer quando diz que Satanás está preso? Para que ele está preso? Qual é o objetivo da prisão de Satanás? Sim. O texto, se você observar, ele diz, tanto na prisão dele, quanto na soltura dele. Fala as duas coisas. Encontra aí, Edivaldo, e lê para a gente. Ele vai ser preso para quê? Aí tu fala no microfone, por favor. Para que não enganasse mais as nações. Isso. Preso para que não enganasse mais as nações. Não é para que não enganasse mais pessoas das nações. Mas antigamente ele enganava nações inteiras. Qual era a única nação que tinha liberdade, conhecimento e as promessas de Deus na vida delas? Uma só, Israel. Todas as outras nações estavam em que situação? Enganadas pelo diabo. Aí agora, ele depois que for solto, aí minha gente, aí ele vai conseguir fazer o que fez, o que fazia antes de ser preso. Aonde é que diz aí que ele vai ser solto para quê, Val? Versículo 8. E sairá a seduzir as nações e há nos 4 cantos da terra. Será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então ele vai receber essa autoridade de novo. Só que quem é que tem autoridade hoje sobre as nações? Jesus Cristo. Ele recebeu quando essa autoridade sobre as nações? Isso. Quando ele cumpriu tudo na cruz, depois que ele ressuscita, ele mesmo diz, não é? Toda a autoridade me foi dada aonde mesmo? No céu e na terra. Então eu venci. Agora
mim as nações. Por isso que ele diz como? Ide para onde? Isso. Ide e pregai o evangelho a quem? Vamos lá, Mateus 28, versículo 18 e 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Veja só como fica clara essa questão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, veja bem, isso depois da ressurreição, depois da vitória na cruz. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas a autoridade para quê, irmãos? Para mandar na natureza? Foi para isso que ele recebeu essa autoridade no céu e na terra? Não. Ele sempre teve essa autoridade. Ou ele não mandou o vento se calar, né? Pare, aquiete-se, e o vento no instante se aquietou. Ou ele não já tinha essa autoridade quando ele disse, olha, lança a rede do lado direito, e os discípulos lançaram e os peixes obedeceram a Jesus Cristo e foram para dentro da rede. Ou ele não tinha autoridade para dizer, olha, perca essa moeda, perca essas duas moedas, caia o peixe, engula essa moeda, e depois dizer, vai lá Pedro, pesca um peixe, o primeiro peixe que tu pegar, vai abrir ele, vai estar lá a moeda para o imposto, meu e teu. E aí Pedro vai e abre o peixe, nossa! Então, é claro que ele tinha autoridade sobre a natureza, mas Deus tinha tirado da autoridade de Adão, porque Adão negou-se a governar as nações quando ele resolveu desobedecer a Deus. E agora o mundo é entregue a Satanás. Deus deixa nas mãos de Satanás, é óbvio, sob o controle e limitações que Deus impõe a ele. Porém, ele enganava as nações, e Deus disse, não, mais uma será minha, Israel será minha, e segura Israel até a vinda de Cristo. Aí quando Cristo vence na cruz o diabo, expõe a ignomínia, agora Jesus Cristo disse, ó, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Autoridade de quê? De governar as nações. Por isso que ele diz, essa autoridade agora eu passo para vocês, vão, entrem nas nações, podem ir. Mas Jesus mandava antes da ressurreição? Mandava. Ir para as outras nações? Mandava. Abram aí, por favor, para a gente ver que ele não mandava. Deixa eu encontrar aqui o texto. Mateus capítulo 10, do 5 ao 7. Leia aí, Edvaldo, por favor. Do 5 ao 7? 10, 5 ao 7. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas na casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Bem, está próximo o reino dos céus, porque ele ainda não tinha cumprido tudo. Chegou depois que ele cumpriu tudo, mas aqui ele está dizendo claramente, olhem, eu estou enviando vocês, vão procurar as ovelhas perdidas na casa de Israel, mas não tomem rumo a quem? Aos gentios, nem aos samaritanos.
porque até então Jesus Cristo não tinha derrotado o diabo na cruz. Então Jesus Cristo impede eles de irem aos gentios, impede eles de irem às outras nações, diz que eles não vão. Depois de ressuscitar, inverte completamente. Aí o Senhor diz: ide a todas as nações, porque toda a autoridade foi dada a mim. Veja só, referente à prisão de Satanás, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 11. Veja o que Jesus Cristo diz a respeito dele. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, ele já está derrotado, ele já está preso. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, percebe que ele era o príncipe deste mundo, só que agora ele já está julgado, ele está preso. Em outras palavras, para que não mais possa impedir o Evangelho de ser pregado e resultar na conversão das nações gentílicas. E aí, como foi que ele foi preso? Aí nós vemos lá, o anjo vai, pega, amarra ele e lança na prisão por 1000 anos. Mas Jesus Cristo mostra que ele próprio fez isso. Mateus capítulo 12, versículo 29. 12, 29, lê aí, Edvaldo. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem foi que fez isso? Quem entrou na casa do valente? Aonde é a casa do valente? Quem amarrou ele? E quem saqueou os bens dele? Cristo. Aonde é a casa do valente? Não, assim, ele vai ser preso lá. Mas o reino dele, a casa dele, aquilo que ele sentia vontade, à vontade para fazer isso. A terra, o mundo, a terra. É as nações, o mundo. Certo? Então Jesus Cristo veio ao mundo, invadiu a terra, a casa do valente, amarrou, roubou os seus bens, saqueou a sua casa, quando o derrotou na cruz. E o interessante é que esse amarrou aqui é a mesma palavra grega para a que se usa do anjo amarrando o diabo e lançando na prisão. Então, quando Cristo vence ele na cruz, é o momento que o anjo pega, prende e o lança na prisão. Durante quanto tempo? 1000 anos. Mas já estamos há 2000 anos, um pouco mais da vinda de Cristo. Então ele já foi solto? Já? Por que não, se já faz 2000 anos? Isso, porque o tempo não é literal. O tempo é uma figura para determinar o período de um início a um final. Vamos ler esse texto de capítulo 12 de Mateus. A gente vai ler do 14 ao 21, depois do 28 ao 30. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então aqui, os súditos de Satanás furiosos com Cristo. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem publicamente, para se cumprir o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías: eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado,
em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo a quem? Aos gentios, certo? Só que para isso ele precisaria derrotar primeiro o diabo na cruz. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão quem? Os gentios. Então aqui Jesus Cristo já está mostrando como é que ele vai derrotar o diabo, tomando os gentios de volta, tomando os gentios para si. Se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mas observe que Jesus Cristo está dizendo que entra na casa dos valentes para roubar que bens? Que bens são esses que o valente tinha? Os gentios. Não é? Porque ele está dizendo aqui, olha, é chegado sobre vós o reino de Deus. Eu entrei para roubar os bens dele. Que bens? O seu nome esperarão os gentios. Então ele vai tomar para si os gentios. E aí, meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e Mateus 12, 29 se interpreta na mesma situação. É quando Cristo amarra e prende o valente, tá certo? Vamos olhar um pouquinho agora para a questão do juízo final. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Veja aí. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Paulo está falando do corpo, viu? Por favor, não vamos misturar, porque tem muita gente que diz, quando o crente morre, o crente fica dormindo. Não. Quem fica dormindo é a carcaça, o corpo do crente. O espírito fica vivinho com Cristo lá, desfrutando prazeres imensuráveis. Agora a carcaça está dormindo. Paulo está falando da carcaça aqui, do corpo. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, pode ser que quando Cristo venha, você não tenha tido tempo de morrer. E você vai ser transformado vivinho ainda, não é, irmã? No momento, veja a demora disso acontecer. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então veja, ninguém vai subir às alturas, arrebatados, antes dos mortos ressuscitarem. Só seremos arrebatados depois que os mortos ressuscitarem. Porque esse dia do arrebatamento vai ser justamente o dia do juízo final, onde Deus vai trazer todos à sua presença, encontrar com Cristo nos ares, para Ele separar os bodes das ovelhas. Entendem essa questão? Será num momento, no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Para quê? Para encontrarmos com o Senhor nos ares. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Veja só, o arrebatamento
como será. Vamos ler o 16 e 17. 1 Tessalonicenses, a epístola de Paulo, capítulo 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, é Ele mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo. O que vai acontecer com os mortos? Ressuscitarão primeiro. Como é? Ressuscitarão o quê? Primeiro. Certo? Então não pense que você vai ser arrebatado, vai ficar lá com o Senhor, a igreja toda arrebatada, e aqui na terra os ímpios, para depois ter a ressurreição dos mortos e todo. Não. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois que você vê toda aquela multidão de pessoas que já morreram vivinhas na sua presença, aí o Senhor transforma você e arrebata juntamente com eles para o julgamento. Depois, veja, depois que os mortos ressuscitarem primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento. Não haverão dois. E assim estaremos como? Para sempre com o Senhor. Certo? Então os mortos ressuscitam, são transformados para um corpo incorruptível, você também, e todo mundo vai encontrar com o Senhor nos ares, sendo arrebatados. Alguma dúvida aí, meus irmãos? Então veja só, o que diz Mateus 24, 29. O prenúncio do arrebatamento será esse. Mas será algo imediato. Os eventos acontecerão e Cristo te chamará para glória com Ele. Veja o que diz aí. Leia aí, Edvaldo, 24, 29. Logo em seguida da tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Isso. É todo esse evento acontecendo, porque o céu e a terra fugirá da presença de Cristo, meus irmãos. Imagine o pavor dos ímpios. Se nem os céus suportarão a presença de Cristo no trono, se nem a terra fugirá, e todos estarão com Cristo nos ares, imagine como não estará o ímpio. Mas enquanto estiverem aqui, ainda passaremos pela grande tribulação. 2 Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O versículo 1 diz o quê? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Veja o que diz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está advertindo a igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. O Senhor arrebata a igreja e fica aqui as pessoas que não queriam Cristo, para ter uma segunda chance. Agora não vai ter mais a palavra de Deus. Quando abrirem vai estar tudo em branco, ninguém vai entender nada. E para que essa segunda chance? Se com o Espírito, se com a palavra o sujeito não se converte, como vai se converter sem a palavra e sem o Espírito? Aí diz que nos últimos dias, meus amados, olha, vai haver tempos difíceis. E o versículo 12 e 13 diz o que aí, Edvaldo? 12 e 13, do 3. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso mesmo. Agora, para terminarmos, vamos ver o que vai acontecer assim que Satanás for solto da sua prisão.
quando ele reunir todas as nações e se lançar contra os santos, vamos ver o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 20. Do 7 por diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas acontece o quê? Porém, fogo do céu os consumirá. Porém, fogo do céu desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Simples assim. O diabo, o sedutor deles, das nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aí entra o julgamento final. E aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos. Então aí você vai ver que essa turma aí que tem muito poder, que faz o que quer, não ficaram impunes. Pois não, gente. O falso profeta são os homens. Não, é o anticristo, não é? Não, cadê? Não, é assim, porque veja, o anticristo é uma imitação corrompida, pervertida da Trindade. Tem um falso profeta, aí tem o anticristo, né, e tem o diabo, ou a besta. No caso, esse falso profeta é como se fosse uma representação do que João Batista fez com Cristo. Esse falso profeta, ou esse espírito de falso profeta, é aquele que prepara o caminho para a vida do anticristo. É como se estivesse marcando terreno, preparando. Não é como João Batista fez para Cristo. João Batista é aquele que planeou o caminho para a chegada de Cristo. Aí esse falso profeta, ele vai planear, preparar para a vinda do anticristo. Por isso que João diz: olha, meus filhinhos, ouviste que foi dito. Vamos ver aqui, acho que é 1 João. Oi? Isso. E tem um filme também, né? E é muito sensacionalista, né? Aquela coisa que mexe com as emoções, com a imaginação, aí o povo entra direitinho. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Estes anticristos é justamente o espírito do falso profeta preparando o caminho para a chegada do anticristo em si mesmo, né? Filhinhos, o 18, 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então esse espírito do anticristo é o que prepara o caminho para o anticristo, não é? Na verdade é o espírito do falso profeta neles, não é?
como aqui está dizendo, olha, muitos anticristos têm vindo, mas não é que essa pessoa é o anticristo. Essas pessoas não eram o anticristo, mas eles tinham o espírito do anticristo. Eles preparavam o caminho para o anticristo. Eles preparam ainda o caminho para o anticristo. Então eles têm esse espírito da falsa profecia, do falso profeta, né? Que é de anunciar. Oi? Quer dizer, que esse anticristo, ele tem que trabalhar naquela pessoa de qual tem o evangelho, não é isso? Porque o que é dele, já é dele. Você não precisa trabalhar muito. Os que são dele, na verdade, Já são dele. estão prontos para nos atacar, né? No caso, eu dizendo, esse anticristo, ele vai investir na gente. É. E aquele que não tiver bem suprido da palavra... Aí cai, que é o que Jesus Cristo disse, né? Olha, virão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Vede que eu tenho pré-avisado a vocês, eu tenho predito a vocês. Eu vejo dessa forma. É assim. Oi, Dudu. Assim, quando Jesus falou sobre isso, o anticristo já está no mundo, porque que você citar aqui os nomes dos personagens, vocês têm a ver. César, Sim, então, são né? espíritos que, essas pessoas elas estão já sob a posse do governo de Satanás, assim, bem claro, que eles querem destruir a igreja. Mas o espírito do anticristo, do falso profeta, ele está dentro da igreja. Eles saem de dentro da igreja. Religiosos. Também pastores falsos. Também, Então, vamos abrir em Tessalonicenses. Deixa eu ver se é a segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Que Paulo também fala disso, né? Da vinda do anticristo. Mas a vinda do anticristo está sendo orquestrada, preparada. Ele está preparando. É o tempo da apostasia, né? Jesus Cristo disse, olha, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Se multiplica a iniquidade e o amor de muitos esfriará. É justamente para a chegada dele. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de aceitar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. O que é que detém o anticristo? Que Paulo está dizendo que nós sabemos quem o detém. Cristo, o próprio Deus. É quem está dizendo, agora não. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, para ele atuar, só precisa o Senhor se afastar. Quando o Senhor se afastar, e agora ele atua, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Só isso. O Senhor aparece, ele... Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios,
da mentira. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então é esse amor que devemos ter à verdade. Quando o falso profeta chegar, quando o anticristo estiver atuando, somente os fiéis, realmente fiéis ao Senhor, é que o resistirão. Mas só resistirão por conta do amor à verdade que eles têm, né? Que é a marca da ovelha de Cristo. E aí, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor por mais um momento, né, que tivemos com Ele. Eu vou pedir à irmã Gerana que nos conduza em uma oração. Amém. Então, irmãos, oi. Muita coisa. E o engraçado, é que o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta entra na igreja e as pessoas não se apercebem que estão acreditando em mentiras, estão acreditando em heresias, não é? E aí, se o falso profeta é uma pessoa, o anticristo é uma pessoa, literalmente, ou não um sistema de governo, seja como for, engloba e essa pessoa passa a seguir por não ter apego à verdade, não é? Em tudo, ele está preparando o terreno dele, por todos os lados.